Mas eu vim, para abençoá-los com a palavra de Deus, com as nossas orações. Nós somos um grupo de guerreiros de oração mundial. São mais de 11 mil guerreiros esparramados aí pelo mundo. E esse grupo está orando por vocês, para que cada um de nós dê uma chance a mais, para que algo do céu penetre com mais profundidade no nosso coração. Nós sabemos que esse processo de conversão é diário. Todo dia, eu posso estar mais convertido. Eu vim para me converter. Eu vim para a minha salvação. Tanto quanto você, eu preciso também. Eu não sei quantos quilômetros dá daqui até o Brasil, alguém lembra? 8 mil e pouco? Não é mais, não? Acho que é mais, hein? 12 mil, né? 12 mil. 4 a menos você está dando aí. 12, acho que é por aí, 12 mil. Então, 12 mil quilômetros para estar com você. Porque Deus falou que, Ele falou que ia marcar um encontro comigo aqui. Então, vim para me encontrar com Deus aqui. Nada impede que Ele se encontrasse comigo lá, né? Aliás, o nosso ministério, como estava aqui escrito agora há pouco, é Encontros com Deus. E nós temos um grupo que tudo que nós fazemos é para ter esses encontros. E só lembrar você, os que não me conhecem, eu não sou um pastor, não sou obreiro, não sou teólogo, na verdade eu não sou nada. Eu vim aqui em nome de Jesus, para junto com você, acontecer coisas celestiais na minha e na sua vida. Quando o povo de Deus se reúnem, as coisas mais fantásticas podem acontecer, se nós permitirmos. Então é fundamental para que esses dias sejam bem assim memoráveis e abençoem você, é que você permita, você tem que dizer para Deus, irmãos, a gente confunde, sabe? Deus é um cavalheiro. Deus não força nada, é sem força e sem violência, lembra? Mas é pelo meu espírito. Nem abençoar você Ele vai, se você não permitir. Parece mentira, mas mas tem gente que não quer a bênção de Deus. Pessoas que não são da nossa fé, não quer saber do Deus Criador dos céus e da terra. Então a bênção dele não é importante. Buscam outras coisas. Então nós temos que dizer, eu autorizo, o Senhor pode me abençoar nessa manhã. Você também tem que autorizar, Senhor, a tua palavra pode entrar no meu coração. Eu autorizo. Lembre-se que quando Cristo falava, algumas pessoas não estavam dispostas a receber. Me lembro de 8:43 de João, Evangelho, que diz, qual a razão porque vocês não compreendem a minha linguagem? Ele pergunta, e ele mesmo responde. O judeu sempre responde, normalmente. Ele fala, porque vocês não sois capazes de ouvir as minhas palavras. Mas eles estavam ouvindo. É que tem duas formas, ouvir é quando você é forçado. Tipo, se alguém ligar um som alto aqui por perto, você vai ouvir. Você pode tapar os ouvidos, mas alguma coisa você ainda ouve. Escutar é diferente. Escutar, você tem que prestar atenção. Você quer escutar aquilo. Você quer compreender aquilo. Você sabe que, inclusive, nossa orelha, ela é, se você depois fotografar, você vê que é a forma de um feto no útero. Então, quando você escuta uma palavra que te ofende, aquilo gera tristeza, dor. Mas quando você ouve alguma coisa que edifica, como a palavra de Deus, aquilo gera vida em você. Porque Deus disse, Disse que a carne para nada serve. O Espírito que vivifica. E as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, 6,63 de João. Então, essa palavra, ao entrar, quando eu quero escutá-la, Senhor, eu quero isso. Você tem que pedir, irmãos. Porque o mundo fala alto, O mundo buzina
nos nossos ouvidos. Então, você fala, eu quero escutar a tua palavra. E nós não aprendemos escutando, a gente compreende quando escuta. A gente só aprende mesmo quando a gente pratica. E pratica para ensinar, né? Não praticar, não, como é que eu vou ensinar o que eu não pratiquei? Vai ser só teoria. Mas se eu pratiquei, eu posso ensinar. Então aí eu estou aprendendo. Deus seja louvado por essas oportunidades que Ele nos dá. Mas só concluindo lá, 8,37 de João, que ele mesmo disse, as minhas palavras não entrem em vocês. Duro esse discurso, né? Deus falando. E eles não eram capazes de escutar. Só ouviam. E da onde vem a fé? Do ouvir a palavra de Deus. Agora, isso é 10:17 de Romanos. Mas veja bem. Tiago 1:22 diz que não sejais apenas ouvintes, mas também cumpridores da palavra, senão estaremos nos enganando com falsos discursos para nós mesmos. Então, ouvir e praticar, e você vai ter fé. Fé naquilo que você ouviu, que você vai experimentar, que certamente vai mudar a tua vida. Muda a vida da gente. Isso é até pautas de laboratório de neurociência. E até Einstein fala disso, né? Que uma mente que aceita uma nova ideia, ela nunca mais torna seu tamanho original. Ela nunca mais é a mesma. E a palavra de Deus, ela é onipotente. Por que ela é onipotente? O que é a onipotência de Deus? A onipotência só Deus tem. Deus Pai, Filho e Espírito. Só eles são onipotentes. A palavra está inserida porque Deus também disse, né? Na pessoa de Cristo. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. Ou o verbo, né? De acordo com a tradução. E a palavra era Deus. É Deus e sempre será Deus. Então, a palavra representa Deus. É a personificação de Deus. Agora, o que mais torna ela onipotente? Eu já vou falar já. Bom, toda vez que Deus quer operar uma obra na vida do seu povo, Ele reúne os seus filhos, né? Ele sempre nos leva a uma vida de oração, não é? A gente sente isso. Mas tem momentos na vida que Ele nos empurra a uma vida de oração. E nós estamos num momento que eu me sinto empurrado. Por que está acontecendo ao redor de nós. Veja, pautas importantes para a gente considerar. Primeiro, esse mundo é o único mundo do universo inteiro que é amaldiçoado por causa do pecado. E nós estamos bem aqui. Então é um mundo que tem a marca da maldição. É o único mundo que é corrupto. Então nós estamos aqui, irmãos, sujeitos a contaminar-nos com a maldição, com a corrupção, com os dolos e fraudes que aqui é vivido. Com o grande engano, porque o príncipe desse mundo é o príncipe do engano. 12:9 de Apocalipse. E assim como o pecado entrou no mundo e passou para todos os homens, diz Romanos 5:12, nós ficamos sujeitos a tudo isso. Nós temos que expurgar isso de nós. E não tem outro jeito. Sâmia, que bom te reencontrar. Não tem outro jeito. Moisés,
é só a palavra de Deus. Então, o processo que Deus utiliza é uma reestruturação da mente, que alguns chamam de cura da mente. A cura, ou a maestria da cura, que só Deus pode operar. Só Deus conhece a mente. Neurologistas famosos, neurocirurgiões, veja, eles fazem o melhor que eles podem. Mas quantos que são operados, que usam medicamentos, né, ainda possuem as sequelas, né? Alguns são vítimas de medicamento o resto da vida, porque tem um limite. Deus não. Deus não tem limite. E para aqueles que servem a Deus, Ele dá a chance da pessoa descobrir o que é viver uma vida sem limites pelo Espírito. Não é eu que estou dizendo, é o que está escrito. É um texto profético, eu queria que você pensasse nele, lá no seu travesseiro. Não há limite para a utilidade daquele que, pondo de parte o próprio eu, dá lugar à operação do Espírito de Deus no coração, na mente, e vive vida inteiramente dedicada a Ele. É um testemunho. Testemunho Seletos, volume 3, página 147. Terceiro parágrafo. Não há limite. Então você pode viver algo extraordinário. Pelo Espírito de Deus. Pela palavra de Deus. Pela onipotência da palavra dela. De Deus. Dessa palavra. Agora, essa reestruturação mental é fundamental. Porque o mundo contamina tudo, assim como uma laranja podre numa caixa. Então, é uma desintoxicação que a palavra de Deus ela nos ajuda a ter, para que Deus atinja os propósitos individuais para cada um de nós. Eu não preciso ser profeta para saber que cada um de vocês aqui tem uma luta. Alguns você não sabe como vai lidar com ela. Também não preciso ser vidente para saber que tanto eu como você temos feridas no coração. Você já encontrou alguém que não tem ferida nenhuma? Que nunca foi ferido? Você lembra que 8:10 de Mateus agora. Um homem que era um pagão, ouviu falar de Jesus, foi até ele, por acaso era um centurião romano, tinha um servo enfermo, ele falou: Senhor, me dê uma só palavra, uma palavra, meu servo será curado. Foi curado o servo? Vocês se lembram disso? Com uma palavra. Olha só o poder da palavra, a onipotência da palavra. A gente não entende bem que não é o fato de pedir a Deus que eu vou receber. Não é o fato de necessitar alguma coisa que eu vou receber. Senão não haveria necessitados, não é? Se fosse só pedir, quantas vezes a gente pede coisa e a gente não recebe? Então, além de ter aquele texto de Tiago 4:3 que diz: pedes, mas não recebes, porque pedes mal. O que tem que acontecer para eu receber? Alguém se lembra? Que a gente está aqui juntos, né? Estamos estudando a palavra de Deus, né? Se você se lembra, você pode falar, né? O que eu faço para receber efetivamente? Né? Crer. Sim, essa é a palavra, é a resposta. Esse homem, esse centurião, ele creu que se ele tivesse uma só palavra, de Cristo ele poderia ter o seu servo curado. E lembra que depois que Cristo falou ainda para ele, irmãos, falou: vá e seja feito conforme a tua fé, conforme você creu. Então, crer, né? Você não recebe o que você pede, não recebe o que você
necessita, você recebe o que você crê. E quando aquele centurião foi embora, 8:13 lá do livro de Mateus também, conta que outros servos vinham no caminho para avisá-lo, que aquele servo doente já estava recuperado. Ele perguntou, que horas foi? Foi tal hora. Foi na hora que Jesus falou, vá e seja feito conforme a tua fé. O justo viverá pela fé. 1:17 de Romanos, 2:4 de Abacuque e 3:11 de Gálatas. É pela fé. Não dá para viver diferente se você quer viver diante de um Deus, né, todo-poderoso, que é onipotente. E esse encontro é para entendermos alguma coisa a mais que nós não estamos entendendo, ou não tínhamos, para poder receber mais. Deus não tem nada que Ele ame tanto do que dar a nós as suas dádivas. Os seus olhos, diz o Salmo 101:6, procuram, né, os fiéis da terra. Ele está procurando quem que Ele pode abençoar. Ele tem um prazer gigantesco em abençoar. Mas como um pai que não quer perder nenhum de nós, muitas vezes Ele não pode. Nós inibimos a bênção. Nós não estamos preparados. Imagine dar para um bebê, um filho pequeno. Você está fazendo uma barba. Pode ser aqueles aparelhos bonitos, né? Dourado, que até tinha um desses que eu ganhei há muitos anos atrás. E meu bebê naquela época, ele queria aquele aparelho. Começou a chorar. Tinha 1 ano e 6 meses. Eu não ia dar aquele aparelho para ele se cortar. Não posso dar. Não dei. Ele só parou de chorar depois que eu peguei no colo e abracei e beijei, né? Aí distraí. Mas nós não estamos preparados para receber algumas coisas ainda. E o objetivo dessa semana de encontros com Deus é que nós tenhamos um preparo melhor. Não, quem sou eu para preparar? Deus vai preparar a mim. Eu também quero essa preparação, eu preciso dela. Isso tem um nome, maturidade espiritual. A gente normalmente acredita que no tempo de Deus, né? Eu visito pessoas em hospitais lá no Brasil, até fora também. E as pessoas, muitas vezes eu vou ungir alguém, né? Eu sou um ancião, fui ordenado, então tenho autorização pastoral para ungir pessoas com óleo. A gente até esquece que existe essa unção de óleo, né, irmãos? Essa unção, ela é apostólica, ela é poderosíssima, irmãos. Eu já vi coisas extraordinárias com os resultados dessas unções. Tiago 5:14-16. Está alguém enfermo entre vós? Chame os presbíteros, anciãos, ordenados, pastores, e orem com o enfermo, ungindo com azeite em nome do Senhor, e o Senhor o salvará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E o Senhor o levantará. Olha que promessas. Orai uns pelos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Porque a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Não é isso que está escrito lá? É isso aí. Oração de um justo. Que justiça que nós temos? Senhor, justiça nossa. Em nome de Jesus, né? Não é em nome do Fernando Lux. É em nome de Jesus que eu vou orar. Então acontecem fenômenos, né? De coisas que também que seriam fantásticas se eu tivesse tempo para contar para você aqui, que eu já vi, né? Inclusive aquele livro de Roger Mordot, Viagem Sobrenatural, quem leu? Também, ó. Que bom que vários puderam ler. Você se lembra o que ele conta que nas UTIs, né, é um lugar onde os anjos maléficos se reúnem reclamando aquelas pessoas que estão quase morrendo? Então, quantas vezes já entrei em UTI, eu percebo o clima pesado, irmãos, porque eu vou lá em nome de Cristo, né? Uma certa vez eu não tinha levado o meu o vidrinho com azeite, então eu consegui um azeite num restaurante. Falei, vou consagrar ao Senhor, era um azeite. Foi num copo. Entrei. Na hora que eu estava perto daquela pessoa para fazer a unção, irmão, aquele copo voou da minha mão, irmãos. Foi parar longe. Na hora que voou, eu falei, meu Deus, como é que pode isso? Não era vento, não. Eu falei, Senhor, eu vim para ungir essa pessoa, né? Aí eu fui pegar o copinho, não tinha derramado nenhuma gota. Falei, graças a Deus. Deu para ungir a pessoa. Então, é que esses anjos sabem que se eu tocasse naquela pessoa com o óleo do Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui em nome de Jesus também, irmãos.
sabe, aquela alma que estava sendo reclamada pelas trevas, iria perder. Ele sabe o poder da oração, irmãos. Nós não temos consciência. Me lembra um texto aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 295. Diz que ao som da fervente prece, treme todo exército de Satanás. Página 346. E voltando para 295, ele fala que ao som da fervorosa oração, né, ele fica irado, porque ele sabe que sofrerá danos. Seu reino vai sofrer danos. Então nós temos a única arma que foi nos concedida, pelo menos é o que diz a profecia, conflito do século 608. A oração. Se ela for em nome de Cristo. E como disse, qual é o nome do irmão? Diego, como você disse, se eu crer que aquela oração é um conduto de Deus, para que Ele opere o livramento, uma cura, uma obra de maravilhas. A gente fala, Maria fazer obra de maravilhas, você pode fazê-la quando você ora com fé, crendo. Talvez não esteja tão claro para alguns, mas 2 cegos seguiam Jesus. Uma multidão, pessoas tudo em volta. Sempre multidões o seguiam. Os discípulos não conseguiam afastá-los. Aqueles 2, eles gritavam, né, na margem da caminhada, Tiago, e falavam: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Narrado em 9, 27 a 30 de Mateus. Jesus parou, no meio daquela multidão. Parou, ele pediu para que o Pedro ajudasse a sair da multidão. E ele foi até aqueles 2 homens e perguntou: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles pediram alguma coisa que não está ali revelado nesse texto em especial, mas está em outros, 20, 32, 33 está. Ele falou, os 2 responderam: nós cremos, Senhor, seja feito a medida da tua fé. Percebe? Não é porque pediram, eles criam. Interessante, é simples demais. Só não é. Como que eu tenho então essa fé? Como que eu vou passar a crer? Se eu começar a viver, né? Como que eu começo a viver? Então esse é o ponto que eu vim falar para vocês. Como começar a viver isso? Como ter orações que sejam poderosas? Como ver maravilhas? Como ver curas acontecendo? E sobretudo a vontade de Deus acontecendo. Porque eu também já pude ungir uma pessoa que não era para a vida. A unção fala que o levantará. Pode ser para a vida eterna. Era um irmão nosso pentecostal, de outra fé. Ele dormia com mordaça. Esse que eu quero te narrar aqui. A dor era terrível. Morfina já não resolvia mais. Nem aquele potencializador da morfina. E estava 6 meses e meio naquela situação. Ele estava em posição fetal também, de dor. E me chamaram que eu pudesse orar por ele. Eu fui também em nome de Jesus. E depois que eu orei, né, a família falava, quando eu entrei, não, ore, não estamos preparados para perdê-lo. Né? Era o pai de umas meninas, né, um esposo querido. Estavam desesperados a família. A missão em nome de Jesus não é muito simples. A expectativa estava naquele ato, né? Eu abri a Bíblia, eu li Isaías 53, Tiago 5, 14 a 16 e o Salmo 103, 1 a 3. Esse você deve lembrar. Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. É um estado de graça, né, Ana? Bendiga a minha alma, Senhor, e não me esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Nós não somos tão gratos assim como deveria, né? Se a gente acordasse um desses dias, da semana que passou, só com o que nós agradecemos na véspera, a gente estava arriscado a não ter nada, irmãos. Porque nós não somos gratos. Bendize a minha alma, Senhor, é o 103, porque é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades.
Eu li esse texto também, né? Só que foram cerca de 3 horas depois, e ele descansou. Por que eu fui fazer lá? Ele foi confessar Jesus pela última vez, não que ele já não tinha confessado, com dor, com a mordaça, mas a família, ela recebeu o descanso do ente querido. Eles estavam em paz, porque a palavra foi levada ali, e eles tiveram chance, né, de receber aquela palavra. O coração estava escancarado, né? Estava bem aberto. Nós temos que abrir o nosso. Como o texto que o Tiago leu, 14, 27 de João. Eu vou, mas deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não como o mundo a dá, mas ninguém vou lá há de tirar. É uma paz, aquela mesma de Tiago 4, seu xará. Tiago, não, eu vou preferir Filipenses 4, verso 7. A paz que excede o entendimento. Não dá para entender. Como que eles podiam ter paz naquele momento que perderam um ente tão querido? Bom, parece mistério. Irmãos, é o seguinte. Essa você pode chamar de maestria da cura ou uma reestruturação mental simples. Tá? De cada 10 enfermidades, você se recorda, já deve ter ouvido já, 9 começam na mente. Alguém lembra desse texto? Só para ter uma noção. Poucos, tá bom. Está no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 59, primeiro parágrafo. Deus está me ajudando a lembrar os textos para dizer para você que não sou eu que estou dizendo. Não é uma opinião minha, é o que está escrito. Eu trago para você o que está escrito. Se cada 10, 9 é na mente, irmãos, presta atenção, por favor. Nós estamos falando aqui de cura, né? Cura da mente. Você sabe que são os fatores que mais deixam as pessoas enfermas no mundo? Dessas 9, irmãos. Irmãos, de 9 e 10 significa que uma dessas causas só é orgânica. 9 é na mente. A orgânica é porque a pessoa às vezes não dorme bem, dorme tarde, dorme pouco, não se hidrata bem. Temos que tomar uns 3 litros de água por dia para termos saúde, lavar o corpo por dentro. Exemplo, né? Então a pessoa não se alimenta bem, né? A pessoa não faz um exercício físico, uma vida sedentária, então vai ficar enferma. Então esse é um fator, quer dizer, o 10º é uma causa orgânica, porque você não tem cuidado bem da máquina que é o seu corpo humano. Agora, 9 não é orgânico, 9 é da mente, é o que está dizendo a profecia. E dessas 9 causas, a primeira é a culpa. Irmão, amigo, culpa, internauta, estamos sendo transmitidos? Amém. Então nós estamos aqui da igreja de Bruxelas. E aqui, acho que está no coração da Bélgica, Bruxelas? Tá, né? Ok. Para você também, amigo internauta que de algum lugar está ouvindo ou vai ouvir. Seja bem-vindo aqui na nossa igreja de Bruxelas. Irmãos, culpa não tem remédio em lugar nenhum para culpa. Só com Deus. Então, vê se você se recorda de algum momento que você sentiu-se culpado de alguma coisa. Como aquilo derruba a gente. É horrível. Até que você descobre. Primeiro ele chama, vinde a mim vocês que estão cansados, oprimidos. 11, 28 de Mateus. Eu posso aliviar você. Lembra de Tiago? Não, vou preferir outro de novo. Eu vou preferir Romanos 8:1. Mas tem 2 formas, irmãos. Tem muitas Bíblias, não está completo. O texto em grego é o que eu vou recitar para você agora, conforme está na minha Bíblia, se você quiser olhar depois. Algumas não estão. 8:1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Algumas já acabou aqui, ponto. Então, alguns acham que só estou em Cristo. O que é estar em Cristo? Eu vou na igreja. Eu vou num pequeno grupo.
Mas não é isso. Aí o verso continua, o mesmo verso. Não é o 2, é o 1. Para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação para quando eu passo a desejar andar em Espírito. Não em carne. Depois você confere a sua Bíblia. Se a sua está completa ou não. Revista e Corrigida está completa. King James está completa. Mas algumas outras também. A revista atualizada não está completa. Esse texto é o que não está lá escrito no original. Está entendendo? Então, culpa. Irmãos, a gente muitas vezes se reúne aqui, faz uma oração sabática, né, no pastoral, e pede perdão dos pecados. Não é natural isso? Mas, irmão, mas está errado. Porque imagine, irmãos, quantos entram, às vezes, não têm uma noção completa do caráter de Deus. E ao alguém orar pedindo perdão, já se sente. Perdoar, tudo bem. Eu acho interessante, mas Deus pode perdoar quando não há arrependimento, irmãos? Sim ou não? O arrependimento é algo do homem, irmãos? É ou não? Não é. É um dom de Deus. Arrependimento é um dom. Eu tenho que pedir, Senhor, eu quero me arrepender de tal coisa que eu estou fazendo e eu ainda gosto. Porque o pecado são coisas agradáveis para a carne. A carne ama o pecado. São coisas feitas para a carne, não para o espírito. Então, eu tenho que pedir para que Deus me dê o arrependimento para que eu não goste daquelas coisas que a carne gosta. Não é tão fácil assim, não é? Então, o certo é, Senhor, me dê um espírito de arrependimento, porque se eu me arrepender, aí tem perdão para os meus pecados. Não é verdade, Tiago? Porque ele falou que se eu me arrepender, irmãos, eu estou perdoado. O que é arrependimento? Um grande conflito. Deseja todas as nações melhor. Página 388. Não é todo o arrependimento que não produz a reforma, não é aceito por Deus. Uma reforma é uma mudança de comportamento. E caminha a Cristo 23, segundo parágrafo. Lá diz que arrependimento é tristeza e afastamento do pecado. Ficar triste por causa do pecado. Ficar triste por coisas que eu gosto. É que a carne gosta. Tem que pedir para Deus, não tem? Porque não é humano. Não é humano. Mas sabe, dá para você olhar um pouquinho nos meus olhos? Se você pedir, conforme disse o meu irmão Diego, crendo que você vai receber essa tristeza, para afastar, você vai conseguir. Aquilo que você amava, você não vai amar mais. Porque aquilo foi preparado para afastar você de Deus. É um prazer passageiro. Ele acaba logo. São coisas só para o momento. Enquanto que o prazer que Deus tem reservado para mim e para você é um prazer eterno. As pessoas não conhecem bem o caráter de Deus, não entendem isso, sabe, irmãos? Porque ele fala, essas palavras que eu vos digo, é para que o meu gozo, o meu prazer, se realize em você. E o seu gozo, o seu prazer, seja completo. 15:11 de João. Ele quer você completamente feliz. Carol, Ana, completamente. É o que está lá escrito. Não é o que eu acho. E ele orou por isso na oração sacerdotal de João 17, verso 13. Eu oro para que o gozo dele seja completo. É isso que ele quer para você. Para mim, para nós. Mas nós duvidamos de Deus, porque nós não compreendemos. Nós não compreendemos Deus. E duvidar do caráter de Deus é a essência de todo pecado. Que ele fala para que eu, ao receber a sua palavra, eu experimente os melhores dias da minha vida.
E se você conhece meu testemunho, você deve lembrar, foram 40 anos para começar a dar uma chance para Deus. 40 anos. Eu não ouvia Deus, né? Ouvir Deus não é para qualquer um. Mas Ele quer falar com todos. Até o ímpio pode ouvir Deus. Se ele estiver realmente disponível para ouvir. Se ele quiser ouvir. Ele pode. Eu me lembro, naqueles meus dias, que era uma tarde de quinta-feira. Se você se recorda, eu trabalho até hoje como um gestor de mercado de capitais. Numa esfera global, né? Depois de todas as mudanças que houve. Então, moedas, futuros, ações, commodities, tá? E etc. Esse é o meu trabalho. Esse, na verdade, não é minha profissão mais. Isso eu faço para ganhar um trocado para sustentar minha família e para sustentar o ministério. Agora, a minha profissão mesmo hoje é aquilo que está escrito lá em 2 Coríntios 5,17. Embaixador por parte de Cristo. Quer dizer, operar a salvação, né? Eu encontrei Jesus, Ele me salvou, e agora eu quero que as pessoas experimentem o que eu experimentei. Então, hoje eu trato de salvação de almas. É a minha profissão agora. Né? Mas, em suma, naquela tarde, longe da minha conversão ainda, eu ganhei uma pequena fortuna. Hoje seria uma imensa fortuna no mercado, com uma operação muito bem feita. Deu certinho. Então, fiquei feliz à tarde. Era muito importante aquilo. Né? Foi uma das maiores tacadas daqueles dias. Porque elas eram sempre diárias, mas aquela foi muito representativa. Agora, à noite, era 3 da manhã, eu não conseguia dormir. Eu estava inquieto, eu estava com pensamentos acelerados, eu quero falar disso. Né? E eu estava andando no meu quarto, era um quarto grande, andava para cá e para lá. Aí começou a ter um movimento no teto, era da água. De um lugar lá fora que eu podia mergulhar, né? A lua estava cheia, brilhante, calor. E aquele movimento da água me chamou a atenção. Fui olhar na persiana, a água se mexia, estava brilhando. Com aquela agonia que eu estava, 13 e pouquinho da manhã, eu pus um hobby e desci uma escadaria bem grande. E cheguei lá, dei um mergulho. Eu estava assim, buscando fugir de mim mesmo. Eu saí do outro lado, quando acabou o ar, olhando para cima, muitas estrelas, céu limpo. Eu fiz a primeira oração da minha vida. Porque eu era mais um ímpio. Né? Eu só conhecia Deus de ouvir falar. A minha oração foi, eu não sabia que eu estava orando. Eu falei, Deus, eu quero ser feliz. Eu estou abrindo meu coração aqui para você. Eu não era feliz. Eu tinha tudo que você pode imaginar. Mas eu não era feliz. O vazio era muito grande. Eu nem podia imaginar que Deus também tem vazio. Deus também tem um coração. Deus tem um coração. O coração de Deus também tem um vazio. Esse vazio representa um de nós quando nós deixamos Deus. E por ter vazio, ele chora. Não chora? Não está escrito na Bíblia? 11:35 de João. Ele chora soluçando, irmãos. 19, 41, 42 de Lucas. Por causa desses vazios que nós causamos muitas vezes. Então, eu voltei boiando, né? Nadando. E quando eu estava saindo daquele lugar, eu escutei uma voz. Eu tinha acabado de orar. A voz era uma voz estranha. Mas eu escutei na minha cabeça, eu não escutei com esses ouvidos, não. Na minha cabeça. Acho que você já deve ter ouvido alguma voz na sua cabeça. E a voz dizia, estou lembrando agora do irmão que me levou. Não foi? O irmão do lado do Evair, como chama? Do lado. Não? Então, parecidíssimo. Viu, Samia? Um irmão que me levou uma vez no aeroporto. Eu achei que foi você. Muito parecido. Depois você me fala o nome, então, daquele irmão. Milani? Então, olha, é um sósia seu.
Né? Parece bastante, né? Muito bem. Olha, ele foi simpaticíssimo comigo, então, né? Vi alguém muito simpático, falei, deve ser ele. Prazer te conhecer, então. Você chama? Roger. Ok, Roger. Então, irmãos, veja a voz que eu escutei. Para você ser feliz, ganha mais dinheiro. Ganha mais dinheiro. Então, como eu tinha perguntado para Deus, o que eu faço para ser feliz? E a voz confirma, ganha mais dinheiro. Foi Deus que falou comigo? Certamente que não. É aquele aproveitador de ocasião. Ele falou. E eu escutei. Porque Deus não fala desse jeito, irmãos. A voz de Deus é como gemidos inexprimíveis. Ele fala como sussurros. Tem que ter uma condição que eu te falei há pouco, escuta, né? A condição de escutar Deus, de prestar atenção em Deus. Porque o mundo está gritando no seu ouvido, para você apenas ouvir e seguir aquilo. Irmãos, ninguém está condenado na vida a ser quem sempre foi. Ninguém. A escolha sempre vai ser sua, mas a direção não é de Deus. Então, quanto mais próximo de Deus, você vai ser mais preciso na escolha. Intimidade com Deus é tudo para você não errar, parar de errar. Porque eu errava o tempo inteiro. Não na questão financeira, mas nas questões relacionais. De meu estilo de vida. Você não está disponível para ouvir, para escutar, né? Ouvir sim, mas escutar não. Porque são decretos de cada texto da Bíblia, irmãos. É um decreto de Deus. Que quando recebido, ele pode transformar a nossa vida de tal maneira que ela passa a ser, né, uma vida extraordinária. Ela tem poder, uma palavra só curou lá o enfermo. Uma só confirmação que crê, né, cegos passaram a ver. Mudos a falarem, e etc. Se não está acontecendo nada, porque está faltando algum elemento. Bom, eu fui ganhar mais dinheiro, né? Achando que aquilo ia me fazer, mas não me fez. O resto você já conhece a história. Você conhece. Agora, essa condição mental, ela provoca um distúrbio, né? São os três principais. Pensamento acelerado, pensamento dispersivo, síndrome do pensamento acelerado. É uma síndrome. Síndrome do pensamento dispersivo e síndrome do pensamento indesejado. Então, isso é um fluxo de pensamentos que nós não conseguimos lidar com ele. Fica tudo embaralhado. Então, isso me rouba a energia. E quando eu estou com energia sendo subtraída de mim, irmãos, acaba acontecendo um fenômeno chamado inércia. A inércia da mente. Que faz a gente pensar numa frase de Leonardo da Vinci. Assim como o ferro sem uso enferruja, a água parada estagna, a inércia esgota toda a energia da mente. Então, uma mente sem energia, ela não tem mais utilidade prática. Aí nos remete aquele pensamento de Eclesiastes 1, verso 2. Que grande inutilidade, diz o pregador. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Quer dizer, não tem sentido a vida. Como não tinha sentido para mim. Como não tem para muitas pessoas que eu conheço. Pessoas de muitas posses. Não tem sentido. O verso 14 de Eclesiastes 1 diz que é correr atrás do vento. É o final do verso. Eu posso dizer com toda a segurança que eu corria atrás do vento. Quando eu era criança também eu corria. Alguém já brincou de correr atrás do vento quando era pequeno? Alguém conseguiu pegar o vento? Entende? Então, correr atrás do vento, essa palavra,
em hebraico, ela significa também bolinhas de sabão. Não dá para guardar, né? Bolinhas de sabão. Toda criança brinca com as bolinhas, mas não dá para guardá-las. Então, diz que é vaidade. Aflição de espírito, correr atrás do vento. Então, essa síndrome dos pensamentos, acelerado, dispersivo e indesejado. Irmãos, dessas 9 enfermidades que eu te falei começam na mente, nós estamos tratando de cura ou reestruturação. Tá? Para você, eu experimentei isso na minha vida, foi transformador. Mudou, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tenho ido pelo mundo, irmãos, falar do meu testemunho, que aqui eu já falei, e explicar como que através dele eu tive essa chance de chegar, né, a experimentar o que eu estou te propondo nessa manhã. Uma mente diferente, né? Não, minha mente não é melhor que ninguém, mas ela é diferente. Assim como Deus escolhe pessoas para serem diferentes. Ele não fala, eu vou escolher você para ser o melhor, não. Diferente. Essa igreja não é melhor que outras, ela é diferente das outras. Ela tem um propósito diferente dos demais. Então, da culpa só Deus, lembra? Primeiro, culpa. Segundo, das 9 enfermidades que começam na mente. Segundo, é ansiedade. Ansiedade, ela combate a fé, não dá para ter fé. E eu não preciso ser filho de vidente para saber que entre nós tem pessoas ansiosas. Essa ansiedade não vai te ajudar a você alcançar firmes ideais. E dá para desmontar essa ansiedade. Eu fui a pessoa mais ansiosa que eu conheci na minha vida. Terceiro, angústia. A culpa, a ansiedade produz angústia. É uma sequência, tá? Guarda essa ordem aqui, irmão, porque ela é estudada em laboratórios, tá? Da neurociência psicoanalítica. Culpa, ansiedade, angústia, depois vem o medo. A pessoa passa a ter medo. Medo das circunstâncias. Viver com medo não é uma coisa agradável. Deus não criou a gente para viver com medo das coisas que vão acontecer. Até a lição fala disso. E o texto, de novo, que você leu, fala disso. Então, depois do medo, está guardando? Culpa, ansiedade, angústia, medo. O quinto fator é depressão. Aí entra a depressão. Depois da depressão, vem a mágoa. Queremos achar culpado para todos os nossos fracassos. O ser humano ama achar culpados, né? Nunca ser ele. A síndrome da culpa alheia. Depois da mágoa, vem os vícios. E vícios, irmão, quantas coisas são hoje os vícios modernos, né? Vícios que a internet favorece, pornografia e todas essas coisas putrificadas que estão ali, né? Que muitos não conseguem usar, nem se conterem no que estão fazendo, né? Pornografia, por exemplo, não tem cura. Não existe cura. Só Deus pode livrar alguém. E Ele está aqui, né, para livrar quem precisar. Então, vícios. Depois vem a desesperança. É o 8º fator. Desesperança. A desesperança, já está claro, o nome está dizendo, né? Cristo não traz esperança, Cristo é esperança. Então a ausência de Cristo traz desesperança. A ausência de Cristo. E depois, a 9ª e termina, porque a 10ª é a orgânica, já te falei, né? A 9ª é a síndrome de que diz Salomão, no Eclesiastes. A síndrome da inutilidade da alma. A alma se sente inútil. Aí milhares de pessoas, irmãos, tentam tirar suas vidas. Uma vida sem propósito. Uma vida sem sentido. Uma vida de vaidade. Essas pessoas não suportam viver. Não suportam. É um fluxo de pensamentos, você entendeu isso? Fluxos que não se coadunam. Eles criam conflito. É o grande conflito na mente da gente. A única forma que diz a neurociência psicoanalítica para eliminar isso tem cura. Mas não tem cura em consultórios. Não tem cura em medicamentos. Não tem cura em laboratório, nem em hospital, em lugar nenhum. O único lugar que tem cura. Eu provei dessa cura e vi amigos amados que provaram, né, e hoje estão fazendo um trabalho fantástico. Irmãos,
eu atribuí um outro fluxo de pensamentos. Outro fluxo. E o único fluxo de pensamentos que podem combater essas 9 enfermidades e levantar você, e levantar cada um de nós, e levantar a gente cada manhã, irmãos. Cada manhã, a fé que eu tenho hoje é só para aqui e agora. Amanhã não. Amanhã tem que começar e buscar ela de novo. Entende? Então, tanto é que eu, não sei se você se lembra, eu levanto de manhã, como Deus me ensinou para que eu já comece melhor. Eu não estou preocupado se eu vou pôr primeiro o pé direito ou o pé esquerdo no chão. Eu vou pôr meus joelhos no chão. Eu saio do meu leito, eu já caio de joelhos. Esse é um lema de vida. Eu descobri que os meus joelhos podem me levar mais longe do que os meus pés. Isso é fantástico. Eu descobri que a parte do meu corpo que o diabo mais odeia é os meus joelhos. Então, eu vou usá-los mais. Eu vou usá-los mais. Eu sou um intercessor. A única coisa que eu posso dizer, eu falei para você no começo que eu não sou nada. E não sou. Agora, eu sou um guerreiro de oração. Isso eu tenho que declarar que eu sou. Eu sou um homem de oração. Né? Eu ando com uma agenda, que você talvez se lembre, né? Está aqui no meu bolso, uma agenda de bolso. Em casa estão as oficiais. Aqui eu ponho nomes de pessoas. Quero colocar alguns daqui que à tarde eu vou te explicar como que eu faço. Eu queria que 11 mil pessoas orem por você. Pessoas que amam fazer isso. Pessoas que fazem por prazer. Eles acordam de madrugada para orar por você, se você tiver nas nossas agendas. Para orar pela sua causa, orar pelo seu casamento, orar pelos seus filhos, pelo seu trabalho. Ajudar você a eliminar dúvidas. Nada debaixo do céu é mais poderoso que a oração. É o conflito do século 608. Nós vamos te cercar de oração, cobrir você de oração. 24 horas por dia, 11 mil, sempre tem alguém orando. Todo dia tem gente jejuando. Gislaine, esse é o propósito. Luiz, esse é o propósito. Bom, esse fluxo de pensamentos que vai, se você estiver sendo coberto com tanta oração, irmão, vai te ajudar demais. Vai ser já uma largada vitoriosa. Amém? Amém, Moisés? Fran? Ok. A Dina? Dina, amém? Carol? Ok. Diego? Tiago. Bom, irmãos, aqui não sei o nome de todos, eu vou aprendendo aqui. Irmãos, Sâmia, né? É a palavra de Deus. O lugar que ela deve estar não é na Bíblia, é aqui. Por que aqui? Lobo frontal. Essa é a parte mais nobre do nosso organismo. Aqui no lobo frontal nós temos 4 lobos, né? Frontal, parietal, occipital e o temporal lá no meio. No frontal é onde Deus se comunica com a gente. Bem aqui no lobo nós temos um ponto que é o neocórtex, né? E é o sistema reticular do cérebro, onde capta as mensagens de Deus, onde recebe, onde Deus se comunica com a gente. Então, o inimigo de Deus sabe disso. O trabalho dele é deixar embotado, incapacitado de receber essas palavras, né, que vêm com brandura, vem de uma forma que nunca vai forçar. Para quem está atento, só tem uma forma, irmãos, de você ter um encontro com Deus. Não tem outra. Se você conheceu, também fala, porque eu já li a Bíblia algumas vezes, não achei. Só uma. Alguém se lembra qual a única forma de encontrá-lo? Vocês se lembram, vocês não querem falar, acho que nessa manhã. Né? Exatamente isso, irmão. Qual é o nome do irmão? Dogmar. Dogmar falou, então, 29:13 de Jeremias. Você vai me buscar, você vai me encontrar, quando você me buscar de todo o seu coração, quer dizer, 100%, totalmente, você vai encontrar. Para ouvi-lo, irmãos, tem que ser, eu quero ouvir de todo o meu coração, quero te ouvir. Mas tem uma técnica, para você conseguir atingir de todo o coração. E é isso que a gente vai falar esses dias aqui. A maestria da cura, ou da reestruturação da mente. Porque com ela,
servimos o Senhor. Temperança, página 14. Com ela, não é outra parte do nosso corpo, com a mente. Temperança 14. E todos os nossos órgãos foram feitos por Deus para serem servos da mente. Mente, caráter e personalidade também. Página 72. Agora, se isso acontecer com você, você vai descobrir coisas que são inimagináveis. Quando Jesus falou para os discípulos, ele estava preparando eles já para os últimos dias aqui, que ele já ia partir. Ele falou, tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não estão preparados para ouvir tudo agora. 16:12 de João. E nós não estamos também. Cada encontro é um preparo. E se você for sábio, você vai aproveitar cada um deles. Porque isso muda completamente a vida. Muda a situação. Quero ler um texto com vocês, mas me vem um pensamento aqui agora, que tem tudo a ver com o que a gente vai ler, já para começar a encerrar. Irmãos, está escrito no livro Educação 172, eu peço pelo amor de Deus, acredite que eu estou aqui em nome de Jesus. Irmãos, eu não recebo nada para fazer esse trabalho, nada. Eu tenho uma família que eu amo, que eu deixei no Brasil. Eu queria estar com eles. Deus sabe. Mas eu falei na classe sabatina que eu descobri que o melhor lugar do mundo não é onde eu quero estar, é onde Deus quer que eu esteja. E Ele falou claramente para mim, eu quero que você esteja lá em Bruxelas, nesses dias. Além de eu te encontrar, nós vamos nos encontrar com pessoas maravilhosas da igreja. Além de que eu aprendi, Diego, que quando você quiser se tornar uma pessoa melhor, junte-se com pessoas melhores que você. Aí eu vim para cá. Porque eu vou sair daqui melhor. Eu vou. Graças a você. Então, eu orei por você, jejuei por você, o grupo orou por você. Eu preciso que você ore por mim. Minha mente se desconectar de Deus, não tem sentido eu estar aqui. Então, veja, se eu venho sem receber nada, é por gratidão a Deus. Quem já viu o testemunho já sabe por que eu sou grato a Deus. Né? Se você não ouviu, não tem problema. Alguns momentos pode ser que dê um relance para você. Mas o que acontece, lá eu estaria bem confortável. Eu vim aqui porque Deus mandou. E quando a ordem de Deus para mim, irmão, Deus fala para mim a ordem melhor, tá? É ordem. Isso me faz feliz. Eu estou feliz por estar aqui. Eu estou já com saudades, mas eu estou muito feliz por estar aqui. Porque aqui eu vou cumprir um propósito. O meu Deus, o teu Deus é um Senhor de propósitos. Tudo tem um propósito debaixo do céu, irmãos. E tudo contribui para o bem dos que são chamados para esse propósito. Então tem um propósito só para você. Então talvez você não consiga realizar o propósito se você não entender o que nós vamos viver essa semana aqui. Porque tudo vai contribuir contra você, o mundo contra, Deus a favor. Mas Deus vai forçar? Já disse que não. Zacarias 4:6, então você vai ter que fazer a sua parte. É fácil vir aqui todo dia, essa semana? Não, mas sem esforço humano, todo o poder divino é vão, irmão. Meu amigo, internauta, você vai assistir também. Agora assistir lá é uma coisa, quem está longe vai te assistir, vai receber toda a bênção. Quem está aqui por perto, quer assistir na internet, não é a mesma bênção, não é? Não se esforçou. É Lara Adventista 206. Sem esforço humano, todo o poder divino é vão. E aliado a 13:24 de Lucas, que esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Muitos vão tentar e não vão poder, porque não vão ser categóricos, firmes, valiosos, né? Vão render, vão logo jogar a toalha. Porque aqui vai ser um lugar que é o quartel-general de Deus. Ele vai juntar a gente aqui, vai colocar anjos. Você está sentindo que tem anjos aqui, irmãos? Tem anjos aqui, tem muitos anjos descendo do céu. Estou sentindo. Eles estão descendo para ajudar você a crer. Que tudo aqui é real, é pautado na palavra de Deus. Eu queria poder ler cada verso desse que eu falei para você. Apresentar os textos proféticos para você. Eu queria, mas não dá tempo. Você tem pouco tempo. O sábado passa muito rápido. Então, em nome de Jesus,
Dê um crédito de confiança a Cristo, não a mim. A mim você talvez não conheça. A Cristo. Que Ele tem alguma coisa para você. E esse texto, Educação 172, irmãos, olha o que diz a palavra. Pode abaixar um pouquinho? Diz assim, a revelação desse mistério. Nós vamos falar de mistérios essa semana. A revelação desse mistério fornece a chave de todos os outros. Abre a pessoa, olha para mim um pouquinho só. Abre a pessoa, os tesouros do universo. A possibilidade do desenvolvimento infinito, está tudo escrito lá. Desenvolvimento sem limite. Que é a glória e o mistério da palavra escrita. Cristo em mim, Cristo em ti, Cristo em nós, esperança da glória. 1:27 do livro de Colossenses. Junto com 4:17 de Romanos. Alguém se lembra que está escrito lá em Romanos? 4:17? Mas está assim. A saber, aquele que ressuscita os mortos, Devair, e chama as coisas que não são como se já fossem. Ele chama e aquilo passa a existir. Esse é um dom de Deus. Pela fé, se o justo vive pela fé, Ele quer comunicar isso para mim. Ele quer revelar os tesouros do universo para mim. Mas a gente fala de tesouro do universo, irmãos. A gente vai achar, logo vai pensar em dinheiro. Mas espera um pouquinho. Irmão, as coisas mais valiosas desse mundo, Ana, nós falamos sobre isso. Jair, Jaqueline. As coisas mais valiosas deste mundo, Jaqueline, dinheiro não pode comprar. Luiz, Gislene, não pode comprar. Moisés, Fran, não pode. Tiago. Amor. Você pode comprar sexo. Amor não. Sabedoria. Você pode comprar uma biblioteca maravilhosa. Eu tinha uma. Irmãos, eu não sabia o que é sabedoria. Eu só ouvi falar. Conhecimento, inteligência pode ajudar você a ganhar a vida. Mas sabedoria ajuda você a construir a vida. É muito diferente. Isso eu não tinha, agora eu tenho. Estou começando a ter. Deus está me alimentando com saber. Porque o saber é a maior arma contra a ignorância, meu irmão. A sabedoria te ensina. Olha, presta atenção. A sabedoria te ensina que mesmo nos piores dias da sua vida, com Deus, quando você usa, a questão não é o que aconteceu com você, é o que você faz com aquilo que aconteceu com você. Então você pode fazer que aqueles dias mais terríveis se transformem nos maiores testemunhos do seu viver. Amém, irmão? Ou você duvida que Deus pode fazer isso? De novo, olha o que eu vivi, você que conhece o testemunho. Olha de onde eu estava, para onde Deus me colocou. Olha, a autoridade que eu tenho para estar aqui com você é que eu me encontrei com Deus numa poça de sangue, no asfalto das pessoas que eu mais amei na minha vida. Foi lá que Deus me encontrou. Eu não me encontrei porque eu nunca ia encontrar Deus. Eu nunca ia encontrar Deus do jeito que eu andava, com a mente atordoada que eu tinha. Mas Deus me encontrou. Ele sabia. Ele permitiu ali porque Ele sabia que o único lugar que Ele ia poder conseguir me ter uma palavra era ali. E ali nunca mais a minha vida foi a mesma. Essa é a autoridade que me faz ir pelo mundo contando a história. Agora, eu queria que você lesse comigo Isaías 45. É um livro e um texto maravilhoso. Mas não leia ainda. Eu estou falando para você que as coisas mais caras desse mundo, dinheiro não pode comprar. Não é questões, o ouro nem a prata. O amor, a sabedoria, a saúde. A saúde é um bem valiosíssimo, não tem preço. Não tem preço.
naquela primeira semana do Covid, irmãos, um dos homens mais ricos do mundo, que morava em Portugal, um dos maiores acionistas do Santander, ele morreu. Estava num hospital memorial lá, excelente. Não conseguia respirar mais. E a filha dele publicou, deu uma entrevista para uma revista lá, que meu pai, um homem bilionário, ele morreu daquilo que não precisa comprar. Ele não conseguiu mais respirar, não conseguia captar o ar. Você está captando o ar agora? Isso não é algo que você está fazendo simplesmente por respirar. Isso é um dom que Deus te deu, para você poder estar respirando, para o seu coração poder estar batendo, para o seu cérebro poder estar pensando, para os seus músculos poder provocar uma marcha, um movimento. Porque muitos não podem se movimentar, não podem respirar, estão entubados em UTI, né? Então é um dom de Deus. As maiores riquezas do mundo não compram-se com dinheiro. Mas a gente precisa de coisas financeiras. Precisa de casa, de carro, né? De dinheiro. Eu vou para a África agora, o mês que vem. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso comprar Bíblias lá. Nós compramos muitas Bíblias. Nós vamos estar em Cabinda. Vocês conhecem Cabinda lá? Vamos estar lá. E depois em novembro a gente volta para o Brasil. E em novembro volto para lá. Aí nós vamos para Lunda Norte. Conhece? Que bom. Então orem por nós aí. Ou então vocês podem ir lá para a gente cantar lá. Já pensou que maravilha, Jair? Você tocar o piano lá? E a Jaqueline cantar. E se alguém mais quiser ir conosco, está aberta a temporada. Estamos precisando de missionário. Missionários voluntários. Viu, Tiago? Vamos esvaziar só uns dias aqui, depois vocês vão voltar cheio de sede de levar almas para Jesus. Né? Nós vamos pegar um tanque, não é tão bonito que nem esse não, Tiago. Nós vamos encher de água. Muitas vezes é um buraco, viu? Não sei se você lembra como é que é feito lá, Jair. Eles cavam um buraco, põem uma lona e jogam de água. Irmãos, é fila. As pessoas fazem fila, eles querem se render a Jesus. É coisa maravilhosa. Né? Eu amo estar lá. Eu amo estar lá. Quando eu pego aqueles voos da TAAG lá do Brasil para ir para a África, eu falo, estou indo para o céu, eu sinto isso. Eu não vou ver coisas bonitas lá, irmão, vou ver muita tristeza, né? Muita tristeza. Que é um povo muito maltratado. É um povo maravilhoso, irmãos. São meus irmãos. A minha família está lá. Minha está lá. Agora, aquele sistema político maltrata demais os meus irmãozinhos. Maltrata demais. Mas eu vou lá, eu não vou levar para eles, senão o que eles mais precisam. Sabe o que eles mais precisam? Inspiração. Inspiração gera esperança, Dina. E a esperança gera fé, coragem. E um desejo de continuar marchando e tocando corações. É o lugar que mais cresce o adventismo no mundo. Vocês sabem disso, né? Mais cresce. E se continuar como está, ultrapassa o Brasil. E eu vou lá para ajudar. Para a glória de Deus. Agora, irmãos, aliás, a gente vai precisar pôr água aqui. Porque se alguém daqui também tiver um desejo de nascer de novo, tá? Não sei, tem que arrumar alguém para batizar, né? Aí vai ser um problema para vocês resolver, que vocês resolvem. Tá? Então, por que não? E se Deus falar no seu coração, se prepara para entrar nesse tanque. Irmãos, olha, não dá para ir para lá, mas quando eu entrei um dia, irmãos, olha um pouquinho para mim, irmãos, isso aqui não é história da carunchinha. É algo sobrenatural que acontece aqui dentro. Aqueles irmãozinhos lá na África, aqueles irmãozinhos em outras partes do mundo que eu estive, na Ásia, na América, no México. Esse ano já estivemos em algumas áreas do México. Irmãos, todos eles entram. E na hora que eles relam na água, irmãos, você percebe algo que parece que é mágica, mas não é mágica, é poder de Deus, irmãos. E eu falo por mim, porque quando... Irmãos, dá licença. Vou tirar meu sapato aqui, ó. Quando a palma do meu pé encostou na água, eu nunca mais seria o mesmo homem. Nunca mais. Eu oro, eu jejuo, eu clamo, Deus me dê palavras para explicar para a igreja do Senhor o que aconteceu comigo. Só que eu não encontro essas palavras. Acho que elas não existem, irmãos, no nosso vocabulário.
Eu estou pedindo, me dá essas palavras. Eu quero tentar narrar o que aconteceu comigo naquela água. O que acontece com esses irmãos que entram com fé. Fé, Diego. Irmãos, eu nunca mais fui o mesmo. Aquele Fernando Lux, aqueles que Deus encontrou na poça de sangue, todo deformado pelo pecado, irmãos. Eu não me machuquei não, tá? Para quem não conhece testemunho. Era o sangue das pessoas que eu mais amava, eu não. Irmãos, aqui, na água que tinha no lugar que eu entrei, me lavou. Eu entrei, uma das piores pessoas do mundo aqui dentro, irmãos. Irmãos, quando eu saí de lá, Deus, o Pai, olhava para mim, que pelos méritos de Cristo, pela arte gloriosa da justificação pela fé, todos os meus pecados, irmãos, passaram para os ombros de Jesus. Eu saí como se eu não tivesse pecado nenhum. Saí livre. As 9 enfermidades que abarcaram a minha mente, que me derrubaram, irmãos, agora não existiam mais. Eu era um novo homem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas, Luiz, são passadas. Joel, e tudo se faz novo. Qual é o nome da sua esposa, Joel? Rosana. Rosana, você está entendendo? Novo. Tudo se faz novo, Dogmar. Nome do seu filho, Dogmar? Arthur, amém, Arthur? Novo, Arthur. O que você quer de novo? Irmãos, agora, esse texto é demais. Agora dá para ler. Vamos lá, 45, 2. Porque um tem um endereço, eu quero 2 direto. Tá? Vamos ler a minha tradução, revista corrigida. Então, veja. Eu irei adiante de ti, diz o Senhor, irmãos. Agora, ti é você, tá bom? Ti sou eu, Fernando Lux. Eu vou endireitar os caminhos tortos. Eu vou quebrar as portas de bronze. Eu vou despedaçar os ferrolhos de ferro. Dá para dizer aleluia, irmãos? Vocês falam aleluia aqui na Bélgica ou não? Ou é proibido? Vamos ver, vocês conseguem falar aleluia? Aleluia, aleluia é louvado seja o nome do Senhor, é uma palavra hebraica. Está nos Salmos, está lá no livro de Apocalipse. Tem um monte de hinos que falam aleluia, não tem? Então é só isso, é louvado o nome do Senhor. Para não falar louvado é o nome do Senhor, eu falo aleluia. Amém? Vamos tentar de novo? Aleluia. Aleluia. Amém. Olha que lindo. Deus seja louvado. Os anjos vão descendo mais, irmãos. Porque eu estou louvando a Deus, mais anjos vêm. E eles podem vir. Tem uns serafins que cobrem em cima. 6, verso 13 do livro de Isaías. Os querubins são as asas maiores, são 4 só. E cercam em volta. E os anjos relatores estão aqui dentro. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Quem lembra? Isto, Tiago. Está anotando as decisões de cada um de nós, irmãos. Do Dogmar, do Joel, da Rosana, do Devair. Ô, Devair, você não apresentou a sua esposa. Mariana, muito simpática. Prazer, Mariana. Entendeu? Então Deus está marcando tudo. Tudo. Cada decisão que você toma. Sâmia, cada momento que você permite. Fala, eu quero experimentar isso, Senhor. Está marcado lá, Ele vai te ajudar. É maravilhoso. Então está tudo anotado. É o livro memorial. Lembra onde está escrito o livro memorial? 3,16 de Malaquias. 43,25 de Isaías. E Salmo 56,8. Livro memorial. Sabe o que está escrito no livro memorial? Olha que lindo, irmãos. Eu acho lindo demais. Está escrito que até as nossas lágrimas Ele conta. Diego. Ele conta. Eu acho que eu ganho de vocês aqui pelo que eu já passei, né? Mas está contada. Ele conta os cabelos na nossa cabeça. 10:30 do livro de João. Ele conta os seus passos. Quem contou os passos que só deu hoje de manhã? Ele contou. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Deus te ama. De uma forma inexprimível. De uma forma intraduzível. É o amor de Deus por você. Ele se interessa por um fio de cabelo seu. Ele decidiu te amar. Independente de quem você é. Independente do que você faz. Ele vai te amar.
Ele pode não aceitar o que você faz, mas Ele vai te amar. Ele decidiu te amar até o fim. Amor, ô irmão, jovem, presta atenção. Amor, Jair, amor não é um mero sentimento. Amor de verdade é compromisso. Compromisso para sempre. Se é de verdade, é eterno. Assim como a palavra de Deus, que é onipotente, porque ela é eterna. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. Jamais. 21:33 de Lucas, 24:35 de Mateus, está escrito em tudo quanto é lugar, irmãos. 3:31 de Marcos, 48 de Isaías, 1:24 e 25 de 1 Pedro. É eterna, não passa. E é verdadeira. Salmo 119, versos 86, 142, 151 e 160. Eterna e verdadeira. Essa palavra que é capaz de mudar você, capaz de mudar, me mudou e está me mudando ainda, não parou. Deus fala, só estou no começo das mudanças na tua vida, Fernando Lucas. E eu vim aqui para mudar mais, que é a minha conversão. Eu descobri a conversão, eu falei no começo e repito, é diária. A Bíblia fala disso, 15:31 no livro de 1 Coríntios. E lá está escrito, morro a cada dia, gloriando-me em vós. Quando eu deixo família, para vir bem longe deles, eu estou morrendo. Algo dentro de mim está morrendo, mas algo novo está nascendo. Está nascendo. Então, meu coração vai ser... Quando eu for voltar para o Brasil, Tiago, você vai ser culpado de muitas bênçãos que eu vou levar para lá. A igreja vai ser culpada. Porque eu vou pegar todo... Irmãos, aquele que veio roubar, matar e destruir, para mim ele não vai conseguir fazer. Eu não vou deixar. Eu vou levar todas as minhas bênçãos. Eu vou ter que só comprar mala essa, né? Porque não vai dar, viu, Ana? Eu vou ter que comprar mais malas. Eu vou levar minhas bênçãos para o Brasil. Você poderá levar o seu saldo de bênçãos também, mas você vai ter que fazer a sua parte. Deus não faz a sua parte. Pelo amor de Deus, entenda isso. Ele é o Senhor, não é do possível. O possível faço eu. Ele é o Senhor do impossível, amém? Agora, para concluir o texto, você vê que é difícil concluir um texto desse? É difícil. Porque Ele quer quebrar as portas de bronze. Ele quer despedaçar os ferrolhos que está impedindo você de se encontrar com Deus. Que está impedindo a sua mente de ser uma com Ele, o sonho dEle. Pai, olha o sonho de Deus, irmãos, presta atenção, o sonho de Deus. Eu oro, não para que eles, não só esses creiam em mim, mas também aqueles que haverão de crer em mim por causa da Tua palavra. A fim de que eles sejam um. Sejam um. Comigo, assim como eu sou um contigo, tu em mim, sejam eles um conosco. Deus, o sonho de Deus é ser um com você. Ser um com você, irmãos. Ser um com você, Sâmia. O sonho de Deus, Ana. Um com a Ana, um com a Carol, um com você. Amém, Jair? Vamos terminar o texto aqui. É o 3, eu li? Não, o 2, né? Agora o 3, ó. E te darei os tesouros das escuridades, as riquezas encobertas, para que você possa saber que eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eu gosto do verso 4 que fala, olha só, leia comigo. Por amor de meu servo Jacó, Israel, meu eleito, eu a ti chamei-te pelo teu nome. Pus-te o sobrenome Fernando Lucas. Põe o teu nome aí, por favor. Coloca o teu nome. Ainda que tu não me conheces, eu, o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há outro Deus. E eu te cingirei. Fernando Lucas, põe teu nome. Que eu leio a Bíblia assim. São 8.820 promessas. Eu tomo posse das minhas. Descoberta por teólogos modernos, 8.820. Essas aqui faz parte delas, né? Então eu, Senhor, que não há outro, fora de mim não há outro Deus, te cingi ainda que tu não me conheças, para que você saiba, o verso 6, que desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Até aqui, irmãos. É uma semana de revelação.
mas para que você tome posse de tudo, das 8.820, ou quantas que você quiser. Se você tomar posse de 100, já é bastante. De 10, já pensou 10 promessas só para você, irmãos? Uma só muda a tua vida, uma só. Uma mudou a minha. Mas quando eu descobri que tinha mais de uma, e mais de 100, e mais de 1.000, e mais de 2.000, eu falei, eu quero para mim. Mas você precisa dessa reestruturação, da maestria da cura. Com a mente servimos o Senhor. Essa é a proposta. Amém? Eu tinha muito mais coisa que falar, mas não vou falar agora não. Então você vai ficar bravo comigo. Está roncando algum estômago, eu acho. Vou fazer uma oração agora, a Carol vai cantar. Fica já aqui, Carol. E eu apelo ao seu coração. Em nome de Cristo Jesus. A Carol, ela veio com a gente, ela vem da Suécia, ela é do Brasil. Já trabalhamos juntos aqui num momento muito delicado, né, Ana? E maravilhoso. E agora ela está de novo com a gente. E ela vai abençoar você com louvor. Tá? Ela é uma missionária, voluntária também. Ela também está aqui só por amor, não é por recurso nenhum. Bom, eu quero pôr teu nome aqui de repente, tá? Vou te dar as instruções, se você me permitir. Cobrir você de oração. Eu tenho uma outra agenda, viu, Jair, lá da África, que eu não trouxe agora cedo. Vamos trazer à tarde. Tem nome de pessoas ali, tem mais de 5.000 nomes. De pessoas que jejuaram naquelas campanhas de lá. Esses irmãos de lá são valorosos, né? Você apregou um jejum, acho que 99% da igreja adere a ele. Eu fico maravilhado lá. Bom, fecha os seus olhinhos um pouquinho, para você receber essa unção. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, é inegável a tua presença nesse lugar, é inegável a tua sede em abençoar, em mudar histórias, em construir novos ideais, desmontar situações probantes e mostrar, se necessário for, se a fé permitir, um mar aberto, ou, se não abrir o mar, nos ensinar a andar sobre as águas. Aleluia ao nome do Senhor. Pai, eu ergo a mão sobre a minha igreja de Bruxelas, sobre o meu irmão internauta que, onde estiver, está conectado com a gente. Para essa família representada, para esse sacerdote, a sacerdotisa, as crianças, os idosos, os líderes, o pastor desta igreja, os que contribuem para que mais uma alma chegue mais perto de Jesus. Por essa semana, Pai, que vai passar voando, daqui a alguns instantes, eu vou lembrá-los que eu orei no sábado cedo, que ia ser tão rápido, vai ser como uma anestesia. Toma, acorda de repente, já passou tudo. E vai ser muitas bênçãos para aqueles que querem tomar posse. E eu vim desses 12.000 quilômetros para tomar posse. Então, Pai, abençoa essa igreja que ela te pertence. O Senhor ama essa igreja, deu teu filho por ela. Que ela tenha um encontro com o Senhor de forma memorável, inesquecível, transformadora, Pai, para que todos sejam muito, muito, muito abençoados. Em nome de Jesus, diga amém. Dá para dizer aleluia mais uma vez? Amém?